Fala galera, nesse vídeo aqui eu quero responder algumas perguntas que vocês me fizeram, tanto nos comentários do YouTube, como também algumas pessoas que até mandaram mensagens para mim no Instagram. Todas essas perguntas são referentes à leitura, e eu também adicionei mais uma pergunta que eu acho que vai ser interessante, principalmente para quem está querendo desenvolver o hábito da leitura. Vocês sabem que eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando um pouco sobre como eu desenvolvi esse hábito, também alguns erros que eu cometi desenvolvendo ele, e também dicas, de como é que vocês podem, vocês leitores iniciantes ou até mesmo leitores que ainda não conseguiram desenvolver esse hábito, como é que vocês podem criar esse hábito e deixar ele solidificado na sua rotina. Aí se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like. E agora nesse vídeo, além de responder essas perguntas que são mais pessoais, eu também quero inclusive dar outras dicas para que você consiga, de uma vez por todas, desenvolver esse hábito. E logo de cara, uma pergunta que eu já recebi nos comentários e também no meu Instagram foi quantas páginas eu leio por dia. E galera, antes de tudo, eu quero deixar bem claro, cada pessoa tem a sua realidade e eu entendo que nem sempre você vai ter o tempo que eu tenho disponível para conseguir ler. Mas eu quero que vocês vejam esse vídeo e eu tenho a esperança de que eu consiga ajudar vocês de alguma forma e até mesmo inspirar quem está querendo criar esse hábito e ainda não conseguiu. E já respondendo a primeira pergunta, eu leio 20 páginas por dia, mas eu não comecei assim. Eu já falei isso em outros vídeos, eu comecei lendo muito pouco, lendo umas 3 páginas, 5 páginas, e depois que eu consegui subir para 10 páginas, e eu fiquei lendo 10 páginas por dia durante muito tempo. Mas eu vou falar para você que, principalmente para quem está iniciando, não fique levando esse número de páginas por dia ao pé da letra. Não coloque que você tem que ler 10 páginas, se você não ler, você não está conseguindo progredir o hábito, ou se você não vai conseguir ler naquele dia, é melhor você não ler. Tome cuidado, porque às vezes isso pode se tornar uma cobrança, e aí isso se tornando uma cobrança vai dificultar muito de você conseguir desenvolver o hábito. E eu digo isso porque no começo eu já tentei ler 10 páginas por dia de uma vez, mas eu não tinha esse costume, e aí eu tentava ler 3 páginas, não conseguia, eu ficava frustrado, e acabava que isso me deixava desconfortável, e aí eu abandonava o livro, aí depois eu tentava ler de novo, mas não conseguia bater as 10 páginas. A gente tem que ter cuidado com essa cobrança, porque a leitura é para ser uma atividade que agrega, não é para ser uma atividade que te deixa frustrado, ou te deixa triste, ou algo que te deixa assim meio que paranoico, sabe? E eu digo isso porque isso já aconteceu comigo uma época, eu ficava na cabeça que se eu não conseguisse ler 10 páginas no dia, eu não estava conseguindo criar o hábito, ou então eu estava sendo improdutivo, e aí vocês sabem que acaba gerando um looping. Então você tem que ter cuidado com isso. Como eu falei, eu comecei lendo 10 páginas por dia quando eu já estava com o hábito criado, e depois eu subi para 20 páginas. Mas galera, saibam que o importante é ler. O importante é que sua mente ela entenda a constância da leitura diária. E depois, quando você já ter o costume, quando você já ficar um leitor melhor, as coisas ficarem mais fáceis, aí sim você pode definir um número e também cuidado para não ficar bitolado nesse número. E claro que eu sempre indico aqui, já indiquei várias vezes, o livro Hábitos Atômicos, para quem tem dificuldade de criar novos hábitos. Esse livro aqui ele ensina exatamente como é que você pode criar um hábito novo e até também deixar hábitos ruins de lado. Eu sempre indico esse livro e é uma dica aí para quem está querendo desenvolver o hábito da leitura. Pessoal, e lembrando que todos os livros que eu falo aqui no vídeo, eu deixo meu link de afiliado da Amazon aqui na descrição para que você possa comprar esses livros e ler eles também. E aí pessoal, tem uma pergunta que já me fizeram antes e eu até tenho um vídeo falando mais sobre isso, mas eu quero aqui responder de uma forma resumida, que é se eu leio mais desenvolvimento pessoal ou se eu leio mais literatura. E já deixando bem claro que em desenvolvimento pessoal aqui, eu falo de livros técnicos de forma geral. Não falo só livros de autoconhecimento, autoajuda, enfim, que sai do globo de literatura. Pessoal, na minha jornada literária, eu li mais desenvolvimento pessoal, porque eu comecei lendo esses livros e eles são e foram muito importantes para que eu conseguisse desenvolver o meu costume de ler. Mas, hoje em dia, até falei no meu vídeo passado, eu sou completamente apaixonado por literatura. Eu acho que tá me agregando muito e hoje em dia eu gosto mais desse tipo de leitura do que desenvolvimento pessoal. Mas, pessoal, eu leio os dois. Quando eu falei que eu leio 20 páginas por dia, é porque são 10 páginas de algum livro técnico, de desenvolvimento pessoal, psicologia, enfim, e 10 páginas de um livro de literatura. Tanto que eu vou até aqui mostrar pra vocês os livros que eu tô lendo agora. O livro que eu tô lendo agora de desenvolvimento pessoal, que na verdade é de empreendedorismo, é Organizações Exponenciais, que é um livro muito importante porque eu sou empreendedor, então eu preciso estar sempre me atualizando. E um livro de literatura que eu estou lendo agora é O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que por sinal é um livro sensacional. Então pessoal, eu tenho o costume de ler esses dois gêneros, porque eu acho importante, pelo menos para mim,
que eu esteja sempre lendo algum livro técnico que possa me agregar conhecimento de forma mais direta, mas eu também sou apaixonado por literatura e eu acho importante tanto para a minha questão de lazer, como até na minha questão de autoconhecimento, de repertório, eu esteja lendo livros de literatura, livros clássicos, porque agrega pra mim. Eu me sinto bem lendo esses livros e eu gosto das reflexões que eles proporcionam. Se você quiser saber mais a minha opinião a respeito desses dois gêneros, eu vou deixar aqui um vídeo no card, que é um vídeo que eu falo exatamente sobre essa diferença entre literatura e desenvolvimento pessoal. Mas pessoal, eu acho os dois de extrema importância. Eu acho que um livro, quando ele é bom, independente do gênero, você tem que ler ele. E você não pode fechar sua mente, porque tem livros que eu nem imaginava que poderiam mudar minha vida. Livros que já tinha visto críticas ruins a respeito desses livros, mas que quando eu li, me trouxe vários conhecimentos, me trouxe várias reflexões. Então, por isso que eu gosto sempre de estar mantendo esse equilíbrio entre os dois gêneros, porque esses dois gêneros já me agregaram muito e eu sinto que eles vão continuar me ajudando e é por isso que eu sempre leio 10 páginas de um tipo e 10 páginas de outro para manter esse equilíbrio. Depois que eu li esse livro aqui, pessoal, do Tolstói, o clássico, né, A Morte de Ivan Ilitch, eu mudei completamente a minha visão sobre literatura e esse livro foi uma porta de entrada para que eu começasse a ler mais clássicos. E é um livro que eu recomendo bastante e que eu já falei em vários outros vídeos. E agora eu entro na terceira pergunta, né, que vocês sabem que eu já leio 20 páginas por dia e vocês sabem agora que eu divido um tempo para desenvolvimento pessoal, livros técnicos e outro tempo também para livros de literatura. Mas aí vem a pergunta: como é que eu concilio isso na minha rotina? E pessoal, eu vou resumir aqui brevemente como é que funciona a minha rotina, mas eu tenho uma rotina bem padrão, certo? Eu acordo geralmente entre 6h30 e 7 horas da manhã, né? Eu vou fazer meu café, vou me preparar para trabalhar e depois eu saio para trabalhar. Geralmente eu chego 8 ou 9 horas da manhã e fico até 17 horas ou 18 horas, depende do dia. Às vezes eu posso até ficar mais também, né? E trabalhar em feriados, finais de semana. Enfim, empreendedorismo, para quem sabe, não tem horário, não tem dia, você tem que estar sempre preparado para a rotina. E galera, é difícil, tá? Até porque eu geralmente tento ter bons hábitos além de ler. Eu tento também me exercitar todos os dias, comer saudável. Eu tento também meditar no dia a dia, justamente porque eu sempre tento manter o equilíbrio daqueles 3 pilares, que é corpo, mente e alma. Então eu sempre tento ter hábitos saudáveis para esses 3 pilares. E acaba dificultando. Mas galera, a virada de chave para mim foi ter horários fixos. Por exemplo, todo dia eu tenho 1 hora de almoço. Então eu almoço 30 minutos e nos 30 minutos seguintes eu vou ler o meu livro lá no escritório. E geralmente em 30 minutos eu consigo ler 10 páginas, dependendo do livro. Quando o livro é um pouco maior, aí eu não consigo. Por isso que eu falo pra vocês, pessoal, pra vocês também não se bitolarem. Pra quem tem uma rotina muito pesada, às vezes é difícil você conseguir cumprir com essa meta de leitura diária. Então, tente também estabelecer talvez um intervalo de tempo, né? Ah, vou ler 30 minutos hoje, ou vou ler 1 hora hoje, porque aí fica mais fácil, né? Eu falo 20 páginas porque geralmente eu consigo cumprir com esse hábito. Mas quando eu não consigo, tá tudo bem, o importante é que eu li no dia, o importante é que eu mantive a constância. Então, minha primeira leitura das 10 páginas é nos 30 minutos de almoço que eu tenho depois de ter almoçado. E aí eu leio nesse período e tudo bem. Aí depois eu volto para minha casa, né, quando eu saio do trabalho, eu me arrumo como rapidamente e vou treinar. E depois do treino eu volto, tomo meu banho, vou comer, né, me preparo para dormir, né, faço mais alguma coisa se for necessário, se eu tiver que resolver, eu resolvo também. E aí, nos 30 minutos antes de dormir, eu vou e leio. Só que assim, galera, é um pouco mais fácil para mim, porque eu já tenho um costume, então quando eu tô lendo de noite, no escuro, antes de dormir, eu não adormeço, eu consigo ler tranquilamente e até me ajuda a dormir quando eu for terminar as páginas, eu guardo o livro, aí eu já tô com sono e consigo dormir de boa. Mas se você ainda não consegue, se você não tem um hábito, eu não te recomendo que você leia antes de dormir, porque pode ser mais difícil. Tenta ler logo em seguida que você chega em casa. Naquele intervalo que você come, né, a sua refeição pré-treino para ir para academia, aquele momento que você tem que esperar para fazer a digestão e treinar. Eu também fazia isso antigamente. Mas aqui o segredo é você pegar horários em que você, na teoria, ficaria sem fazer nada, né? Sem fazer nada bem entre aspas, porque enfim, eu também não consigo adivinhar se a sua rotina é assim, eu tô falando do meu caso. Mas é assim que eu concilio, pessoal. Aí quando é final de semana, né, quando eu não tenho que trabalhar, em dias que eu tô mais livre, aí eu consigo ler com mais calma, eu consigo acordar de manhã, aí quando eu acordo de manhã eu já vou logo direto ler, pra que não tenha nem como eu perder o hábito de costume. E aí quando é de noite, quando eu tô lendo um livro que eu gosto mais, ao ler mais do que 10 páginas, consigo ficar mais tempo e consigo fazer as coisas com mais calma. Mas em dias normais, vamos dizer, é assim que funciona. Eu leio logo depois do almoço e leio antes de dormir. E pessoal, como eu falei, vou repetir de novo, essa é a minha rotina. Mas eu recomendo vocês que independente se for 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos,
ache esse intervalo que você tem livre e use esse intervalo para que você leia e comece a criar constância. Porque conforme você for lendo mais fácil vai ser de você conseguir ler, né? Mais fácil vai ser de você conseguir absorver o conteúdo e não ter que ficar parando. Então também é muita questão de aprendizado, né? Como tudo na vida, conforme você vai treinando, você vai evoluindo, as coisas vão ficando mais fáceis. E uma quarta pergunta também que me fizeram, mas isso aí foi um amigo meu, foi qual é a minha meta de livros no ano. E pessoal, esse ano eu coloquei uma meta de 24 livros. Mas ano passado a minha meta eram 12 livros. Justamente porque esse ano, como eu tô lendo 20 páginas por dia, eu consigo de forma mais fácil bater essa meta de 24 livros. Mas pessoal, olha, eu quero deixar aqui bem claro. Galera, é muito comum a gente ver algumas pessoas que botam metas muito grandes. Pessoas que, poxa, leem 5 livros no mês, né, ou até mesmo conseguem ler 70 livros no ano. Mas pessoal, tomem cuidado quando vocês forem se comparar com essas pessoas. Essas pessoas provavelmente elas já têm muita experiência com leitura, ou até mesmo têm mais tempo livre para conseguir ler, ou até mesmo sentem mais vontade de ficar lendo por horas e horas e horas. Mas eu digo no meu caso que eu não tenho essa habilidade e eu já acho 24 livros no ano muita coisa, para ser bem honesto. Você também tem que ter cuidado porque nem sempre ler muito é uma coisa muito boa. Você tem que ler e você tem que absorver o que você está lendo. Porque ler por ler é puramente ego. É para você querer chegar no final do ano e falar, poxa, li tantos livros, ou li mais livros do que fulano. Isso não faz sentido. O foco da leitura é que você consiga mais aprendizados e também que você se divirta, é claro, que você tenha lazer. E se você ficar lendo por ler de forma rápida, só para terminar o livro, aí a missão do livro ela não vai ser cumprida, porque você está querendo simplesmente ler, terminar o livro e aumentar um número para chegar na sua meta de não sei quantos mil livros. Só que na prática, para pessoas normais que têm uma rotina mais pesada, vamos dizer, isso é muito difícil. Não tem como. Então, como eu falei muito nesse vídeo, não se bitole nisso, certo? Não se bitole no número de páginas, em livros por ano. O importante é que você leia livros bons e que você também consiga fixar o conteúdo daquele livro, para que a missão daquele livro ele seja cumprida, para que você entenda a mensagem que ele tem por trás. Ler por apenas ler não é uma coisa boa. Então, tome cuidado com as pessoas que você se compara. As rotinas, os dia a dias são muito diferentes. Para quem consegue ler 80 livros por ano, beleza, saiba que essa pessoa é um ponto fora da curva. O melhor é que você leia com calma e que você leia no seu tempo. E o mais importante de tudo é que você crie o hábito e que você nunca pare de ler. E pode ser que eu nem consiga cumprir essa meta de 24 livros nesse ano, porque eu li livros muito grandes esse ano. Como, por exemplo, Ana Karenina, que está aqui atrás. E até também um livro que eu vou ler agora, que é Irmãos Karamazov, que eu acho que tem 1000 páginas. Então, se eu fosse me comparar, se eu fosse ficar bitolado, eu ia ficar, caramba, não era para eu ter lido esses livros, era para eu ler livros menores para cumprir a minha meta. Só que aí eu ia deixar de ler obras de arte só porque eu tenho essa questão de ego, de poxa, eu tenho que cumprir minha meta, eu tenho que ler tantos livros, sabe? Então, tome cuidado. Então, pessoal, eu respondi algumas perguntas que me fizeram a respeito do meu hábito da leitura e também do meu cotidiano, né, do meu dia a dia. Mas se você tiver alguma pergunta e querer que eu responda em outro vídeo, deixa aqui nos comentários, que meu intuito aqui é agregar valor para vocês, né, tentar inspirar pessoas a lerem também, porque ler pode mudar a vida de qualquer um, eu sei bem disso, porque mudou a minha vida, e aqui o que eu quero mais é inspirar realmente que pessoas, leitores iniciantes ou pessoas que não leem também, comecem a desenvolver esse hábito. Então deixa aqui seu like, se inscreve no canal, e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!